Hello, 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 welcome to the GodStack. This time in português. Olá, 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 sejam bem-vindos a GodStack, dessa vez em português, ok? Hoje a gente não vai ter a presença da Emily, ela tá doente, ela pediu para dar uma descansada. Emily, dá uma descansada, volta com a energia toda aqui. Quero ver você aqui na semana que vem pra gente estar junto, trabalhando e fazendo uma live bem legal, entendeu? Então, aproveita para descansar, minha querida, e vamos junto que vai dar bom. A live fica gravada de qualquer forma, a live fica disponível na Twitch. Deixa eu só dar uma baixadinha no som. Então, mais uma vez, só repetindo, acho que o som estava muito alto, então deixa eu só conferir também se tá tudo andando aqui certinho. Tá lá, maravilha. Então, a gente não vai ter a presença da Emily aqui hoje porque ela tá doente. Então, né, Emily, te cuida, relaxa, descansa e volta com as energias todas que a gente tá te esperando aqui. Sejam bem-vindos a GodStack, dessa vez em português. Não se preocupem porque a live fica, a live fica gravada no YouTube também. Então eu baixo todas as lives e subo elas no YouTube, então vocês vão ter todas a oportunidade de ver. É lógico que quando você está aqui comigo na live, aqui na Twitch, ao vivo, nesse momento, se você está no YouTube, né, pode mandar nos comentários, mas se você estiver na live, você tem a chance de tirar sua dúvida ao vivo. Você pode também entrar no Discord, se você quiser, né, e acessar o nosso Discord. Você pode também ao vivo fazer as suas perguntas e tirar suas dúvidas, as dúvidas que você tiver sobre essa stack que a gente está criando, ok? Bem, sem mais delongas, vamos ali para o código para a gente começar já a conversar um pouquinho. Estranho, estou ouvindo o som repetido. Eu não sei se é a música que é assim. Deixa eu passar de música. Eu acho que a música tava com o som. A música tava com o som repetido. Bem, algumas considerações com relação principalmente à última versão do Apollo que a gente está usando aqui, né? A gente está usando a última versão do Apollo, que é a 3.2. Deixa eu ver se não teve nenhuma modificação. Não, tá na 3.2 mesmo. Tá tudo aqui na última versão. Deixa eu abaixar só mais um pouquinho o som. Opa, aí desligou. Beleza. Algumas considerações sobre o Apollo, certo? Uma das coisas que aconteceu no Apollo é que eles droparam a subscription, certo? Então eles a ideia do Apollo olha, subscription não é uma coisa que a gente tem que lidar no framework Apollo. É uma coisa que você pode atachar no GraphQL se você precisar. Tem formas de se fazer isso, né? Ele deixa claro até no manual algumas das formas de fazer isso, mas ele dropou. Mas não tem problema, porque o GraphQL ele tem algumas coisas, né? Eu tô meio que me adiantando aqui, mas não se preocupe, eu tô comentando porque é dessa nova versão do Apollo, que também não foi tão rápido, tipo, não faz tanto tempo assim que saiu, né? Mas eles droparam subscription, que era você trabalhar com sockets, certo? Fazer conexões de socket do GraphQL, mas não tem problema porque ele tem pooling, certo? Tem as suas vantagens e desvantagens, né? Porque o pooling ele fica ali meio que fazendo requisição para o servidor a cada tempo determinado lá na pooling. Mas as duas possibilidades são possíveis. Enfim, de qualquer forma existem saídas que o próprio GraphQL te oferece, certo? Então a gente vai acabar chegando lá, né? A gente vai chegar lá nos poolings e tal pra gente ver como é que funciona. E, enfim, a gente vai ver isso daí. Então, muita gente deu um negócio assim, nossa, o GraphQL abandonou o subscription e agora, né? Então, não tem muito problema, porque, mais uma vez, existem saídas para isso. E algumas delas muito boas, inclusive. Certo? Então, estamos tranquilo. Segunda coisa que
Eu atualizei o meu sistema operacional, eu uso o Pop! OS, e aí eu subi uma versão dele e eu tenho que dizer pra vocês, tenho que dar aqui, tenho que expressar aqui a minha opinião, não gostei nada. Nada, 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 nada. Não gostei dessa nova versão do Pop! OS. Ficou muito, muito ruim. Toda a mobilidade que eu tinha antes me foi retirada. Por exemplo, esse negócio de você apertar a tecla Super, né? Que algumas pessoas chamam de botão iniciar, mas a tecla Super, que ele faz isso com a sua tela, né? Então se eu tivesse mais coisa, eu ia puxar o terminal, por exemplo. Tá vendo? Ó, então eu faço assim, ó, ele já me trazia tudo, certo? Eu tive que adaptar algumas coisas para fazer isso. E antes também eu podia simplesmente apertar Super e começar a digitar o que eu quero e ele pesquisava no computador para mim e me trazia. Não faz mais isso. Essa dock aqui, que eles têm do lado aqui, eles jogaram para baixo. Ficou igual o Windows, né? Eu tive que também alterar isso tudo para fazer. Essa barra que ficava na direita foi para a esquerda, enfim. Cara, caos. O caos, tá sendo o caos para mim. Então vocês vão ver que de vez em quando eu tento algumas coisas aqui e elas saem meio... mas isso é porque alterou. Eu provavelmente esse fim de semana eu vou formatar o meu computador e vou voltar pro Fedora. Eu já deveria ter feito isso faz tempo, na verdade. Mas eu estava ainda testando a placa de vídeo e tal, essas outras coisas. Mas agora o Fedora já tem suporte para isso tudo. Ele vem com a versão do Gnome mais pura, digamos assim. Então, sinto muito, Pop! OS, você vai perder os seus dias de execução no meu computador. Eu vou mudar para o Fedora. Para mim, é muito melhor. Ok? Mas, enfim, é isso. E aí, então, essas duas coisinhas aí que eu queria deixar claro para vocês, né? A versão, o drop da subscription e essa versão nova do Pop! OS que está rodando aqui na minha máquina. Beleza? Então, vamos lá. Na última sessão que a gente teve, né? Na última aula, enfim, eu expliquei o máximo que eu podia para vocês de GraphQL, certo? Como é que funcionava todos os conceitos e tudo. Mas faltou aqui a gente explicar como é que os dados são alterados, né? Eu disse para vocês que o GraphQL ele faz dois tipos de requisição que você pode fazer para o back-end, né? A primeira delas é a requisição de query, né? E a segunda dela é a requisição de mutation, certo? A requisição de query ela serve para você buscar informações, e a requisição de mutation para você alterar informações. E aí vem uma grande discussão relacionada ao GraphQL, que é a seguinte. Todo mundo fala assim, mas o GraphQL ele retorna sempre 200 com um erro na mensagem. E isso é errado, ok? E aí, eu preciso explicar para você o porquê disso, ok? E aí... Para que eu possa explicar isso para você, eu preciso gerar um erro, por exemplo, ok? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos adicionar aqui no book, certo? ID. Eu vou forçar um erro qualquer. Ok? Então vamos fazer o que? Seguinte, if, certo? If params.id, certo? Param.id for igual a 1, certo? Se for igual a 1, eu vou soltar um erro, certo? Um erro genérico, ok? E para você usar, para você dar erro quando você está trabalhando com o Apollo, você usa o próprio Apollo, certo? Então você dá um throw error, certo? Throw error, tá ali. Só que em vez da gente usar error, eu vou usar o Apollo error, exatamente. Será que ele completa aqui em cima também? Ele esqueceu de puxar lá em cima. Mas acho que não é que ele esqueceu, ele só não trouxe. Agora ele trouxe, né? Agora ele trouxe, beleza. Então,
Pode ser erro de not found mesmo. Não tem problema. Ok? Então, por que eu estou fazendo isso? Então, eu vou subir o servidor para a gente entender como é que funciona o GraphQL e como é que ele trata as suas requisições para a gente entender o porquê desse 200 successful com um erro dentro, ok? Então, porque assim, quando você está trabalhando com GraphQL, você precisa, né, mudar a sua mentalidade, não é REST, entendeu? Então a gente precisa entender que é isso, não estamos trabalhando com REST aqui. Então vamos lá no servidor, tá carregando aqui. Eu também, isso daqui é uma das coisas que eu não gostei do Apollo 3, da sua versão 3. Eles estão usando esse estúdio do Apollo. Parece ser legal porque tipo, todas as coisas vão sendo atualizadas aqui automaticamente, ele não precisa ter nada na Codebase, né? Porque ele acessa lá o site do estúdio e tal. Mas o problema é o seguinte, o primeiro problema não é exatamente um problema, mas se você tiver offline, essa coisa não vai funcionar, né? Porque você não consegue acessar o Apollo Studio para fazer o que você tiver que fazer, ok? Então já é uma primeira consideração. E a segunda é que todas as minhas requisições ficam lentas, certo? Tá vendo ali, ó, 22 milissegundos não é lento, na verdade é ultra fast. Mas na verdade essa requisição ela é mais rápida ainda, ela é de 5 segundos. Certo? De 5 milissegundos, desculpa. Não é uma requisição de 22 milissegundos. E esse 22 milissegundos tá porque tá indo, né, acessando lá no Apollo Studio para poder retornar para minha máquina. Então E depois eu vou fazer essas mesmas requisições no Insomnia e a gente vai ver que vai ficar bem mais rápido, né, do que fazer isso daqui. Então eu não gostei muito disso aqui por enquanto. Vamos ver o que vem pela frente aí, o que eles vão fornecer de possibilidades aí e a gente vai vendo. Enfim, busquei os livros aqui. E aí o que acontece se eu buscar o livro 1? Ele dá um erro ali, ó. Ele dá um erro, not found, certo? Primeiro de tudo, esse erro é bem gigantesco, né? A gente vai já ver como é que resolve isso para ficar de um jeitinho mais delicious. Mas vamos lá, olha só, status 200, ou seja, deu erro na minha requisição e ele me retornou o HTTP 200, certo? Mas ele me retorna o HTTP 200 com um objeto de erro dentro. E também ele retorna o objeto data e books null, certo? E aí vem a pergunta, por que é que o GraphQL faz isso? Tá errado fazer isso? Bem, para a gente saber se isso daqui tá errado ou não, a gente tem que entender o protocolo HTTP para começo de conversa, certo? Então, protocolo. O que é um protocolo? Protocolo é um conjunto de regras, né, que você estabelece para uma comunicação, certo? Então, por exemplo, quando você encontra alguém, você fala, ô, tudo bem? E aí, tudo bem? Olá, fulano, tudo bem? Você não chega... algumas pessoas chegam já na voadora, mas se for um amigo seu e tal. Mas mesmo assim, você estabeleceu um protocolo com ele que você pode fazer isso. Mas, por exemplo, assim, você não chega para um total desconhecido, né? Já chegando, abraçando. Hoje, com a pandemia, então, menos ainda. Mas você não faz isso porque existe um protocolo de comunicação, um protocolo de conversa entre duas pessoas, certo? Você entra dentro de uma igreja ou de um culto, a forma como você fala com as pessoas responsáveis lá de uma forma. Se você entrar dentro do judiciário, você vai falar excelentíssimo, tal. Isso tudo são protocolos. Da mesma forma, existe um protocolo que é o HTTP, que é para uma conversa entre um cliente e um servidor. Para quê? HTTP, Hypertext Transfer Protocol, ok? Então, é para transferências de hipertexto. Então, é um protocolo para transferência de hipertexto. Quando a internet começou, lá, 1990, por ali, para aquelas coisas, como é que funcionava a internet? Você acessava recursos em uma máquina. Era quase como se você estivesse acessando pastas de alguma máquina e dentro de uma pasta tinha um arquivo. Então você acessava aquele arquivo. Isso era a internet no começo. Era acessar recursos na internet.
ok? Então, daí é que vem, inclusive, esse tipo de coisa aqui, ó. E esse tipo de coisa. Por quê? Isso daqui era uma máquina e isso daqui era uma pasta dentro da máquina. E aí você vinha aqui e teria, por exemplo, o arquivo Explorer, ok? Então, quando você estava acessando essa máquina, esse cara que fazia a transferência, ou seja, ele ia lá pegar um HTTP, um arquivo HTTP lá no servidor e trazer para minha máquina, ok? Ele transfere, ele vai lá, pega e transfere para mim. Quando ele fazia isso, algumas coisas podiam acontecer. Então, por exemplo, ele podia tentar acessar este servidor e ao acessar esse servidor, ele não tinha autorização para acessar esse servidor. Então você tinha lá no protocolo, tinha uma coisa que quando dava um erro, essa coisa fazendo a transferência, você sabia, olha, aquele servidor não está acessível, aquela pasta não está acessível, aquele arquivo não existe, né? Então daí você tem os 404, tudo. Ou então você foi tentar acessar a máquina e no meio de você pegar o arquivo, estourou a memória da máquina e tal, então retornava lá um 500 e tal. Então o protocolo HTTP, ele era um protocolo de comunicação para transferência de arquivo. Era simples assim, ok? Então, esses protocolos, esses números que a gente tem, 400, 404, 500, tudo mais, era para transferência. Só para ela, para dizer o que aconteceu na transferência, certo? Mas vem, né, a internet ela evolui e vem o advento das APIs e tudo mais. E aí as APIs, ao invés de, né, criar o protocolo na sua camada, ela meio que invadiu a camada do protocolo de transferência, certo? E ela usou os headers, né, os HTTP dele, para poder dar as suas respostas. Respostas que acontecia dentro do servidor, que não tinha que ver com a transferência em si, mas tinha que ver com o servidor, certo? Então por isso que vem, por exemplo, o 400, né? A pessoa valida valida o dado e o dado não está válido, aí ele vai e coloca um 400 ali na requisição e o corpo vem vazio, não tem nada dentro do corpo, certo? Então percebe que houveram evoluções, como que as pessoas encaram o protocolo, como é que eles utilizam e etc, etc. O GraphQL veio não exatamente como evolução, mas ele meio que, não diria que ele deu um passo para trás no protocolo, mas ele começou a usar o protocolo de novo, como o protocolo foi proposto no seu início, ok? Então, ele só serve para transferência, ok? E tem uma outra coisa, o GraphQL ele normalmente só faz duas requisições para o servidor, que é a requisição de post, ou seja, tudo é post. Se você está fazendo query, se você está fazendo mutation, não importa, é sempre post, certo? A segunda requisição que ele faz é uma requisição mágica, mas é uma requisição de options, certo? Essa requisição de options, ela vai no servidor e pega todo o seu esquema, certo? O esquema, na verdade, é a sua modelagem de dados. Então, isso tudo aqui é retornado para quem fizer uma requisição de options na minha API, ok? Então tudo isso daqui que eu tenho vai ser... E aí é com isso que ele monta essas informações aqui. Então se você ver, por exemplo, ó, eu consigo pegar as informações de books. Eu consigo saber que books, ele recebe como argumento ID e ele tem esses fields, certo? Eu consigo até ver o fields aqui de books, por exemplo, o ID de books, ó. Não tem o description, mas se eu quisesse eu poderia colocar aqui, ó, em books uma description. Se eu não me engano, é assim que faz o comentário description. Então, this is the book ID. Eu acho que era assim, deixa eu ver. Isso daí. Então, se você colocar alguma coisa entre aspas em cima de qualquer campo, ele vira descrição daquele campo, certo? Então eu posso pegar isso daqui, posso fazer assim, certo? Fazer this is the name, the book's name, né? This is the book's name, ok? E aí se a gente voltar ali e tentar descobrir o que é isso daqui, ele tem ali. Então você pode colocar qualquer tipo de informação aqui,
certo? Isso significa que, então, eu tenho duas coisas que eu posso pedir para um GraphQL. Post para todas as coisas e um options para pegar o esquema se eu precisar, ok? E isso é muito, muito útil. Óbvio que como a gente vai usar o Apollo Client lá no front-end, então a gente não vai precisar se preocupar com isso, que o Apollo Client já vai fazer isso para a gente. E vocês vão ver o quão útil isso é. Mas voltando ao negócio do 200. Legal. Aí você fala assim, tá, mas ele podia retornar aqui um not found, né? Um 404. Se você quisesse, você podia colocar aqui um 404. Qual que é o problema? Por que o GraphQL não faz isso? Bem, porque o GraphQL, as consultas dele, const typedef igual syntax highlighting. Ah, legal. GraphQL. Nossa, lindo. Albas. Delicious. Beleza. E aí, nossa, muito fácil, na verdade. Muito simples, né? Bem simples mesmo, inclusive. E aí, o que acontece? Como sempre, on point, Albas. On point. Tá. O GraphQL, ele age de uma forma muito diferente do REST, certo? E a primeira coisa que ele faz de diferente é, quando eu estou fazendo uma query, eu não preciso fazer uma query só. Eu não preciso buscar uma coisa só. Não é só essa questão de você poder alinhar as coisas que você quer. Eu quero do books, eu quero o ID, lá eu quero o autor e assim sucessivamente. Não é só isso, certo? Eu posso também fazer múltiplas queries. Então, olha só, como é que eu faria isso? Vamos chamar essa query aqui de query 1. Eu vou fazer assim, ó, essa query. Query 1. E aí eu vou poder chamar uma segunda query ao mesmo tempo. Vou chamar aqui a query 2. Ok? Query 2, vou chamar aqui com a ID 2. Ok? Então, o que acontece? Agora eu tenho duas queries sendo executadas ao mesmo tempo. Então, o servidor vai processar essas duas queries e me retornar as informações. E eu vou executar. Olha só, ele deu message not found. Mas você vai ver aqui, ó, que no data, olha só, Q1 ele trouxe null para mim, mas no Q2 ele me trouxe informação, certo? E da mesma forma, aqui nos meus erros, eu tenho o path do erro. Eu sei pelo path qual query que deu erro. Então eu sei que a primeira query minha deu erro, mas a segunda não. Agora pensa comigo, se eu chamar o servidor e ele me retornar o erro, aí entra a minha pergunta, ele está retornando o erro do quê? Da query 1 ou da query 2? Porque eu fiz duas queries, então qual delas é o erro? Ou então eu faço o quê? Eu pego 200 para uma e 404 para outra, somo, né? Dá 604 dividido por 2, 302... e respondo 302 pro cara, faço uma média ali dos HTTP e o erro. Então, não dá para fazer isso mais com o GraphQL. Não dá mais para usar uma camada que não é de responsabilidade dele para coisas que são da responsabilidade dele. E aí, é nesse momento que o GraphQL voltou o HTTP às origens, cuida só da transferência, que eu cuido das coisas que são do servidor. E para isso, ele criou essa ideia de que eu vou retornar sempre um JSON para você, e esse JSON ele sempre vai ter o objeto de data e o objeto de erros, onde você vai conseguir ver dentro do erro qual query que foi que deu errado. E eu não digo que são duas, você pode fazer 3, 4, 5, você pode fazer quantas queries você quiser. Se você tiver uma página complexa, certo? Ztroll42, seja bem-vindo. Eu estou aqui fazendo as aulas sobre GraphQL, Node.js, React, teste, CI, Docker, certo? Então essas aulas vão ser bastante. Espero que você seja bem-vindo, espero que você esteja gostando da live. Me diga se você precisar de alguma coisa ou tiver alguma dúvida sobre o que eu estou falando, pode entrar no Discord, pode mandar no chat e eu vou tentar fazer o melhor que eu puder para poder... enfim, responder para vocês ou solucionar a dúvida de vocês, ok? Voltando aqui a essa questão do 200, então você percebe que o GraphQL ele é diferentão.
Não dá para pensar da mesma forma. Então é óbvio que ele vai te retornar um 200 com um erro dentro. Porque faz todo sentido para uma ferramenta que está fazendo o que ela está fazendo do jeito que ela está fazendo. Percebe? É uma outra mentalidade, é uma outra estrutura, certo? Então, é a mesma coisa que eu digo das pessoas quando ela tenta sair da orientação objeto e vai para uma linguagem funcional. Se você tentar enfiar as mesmas coisas que você sabia da orientação objeto na funcional, você meio que vai conseguir, mas não fica tão bom, entendeu? Então, quando você muda de paradigma, você tem que tentar mudar de mentalidade também e entender o que aquele paradigma está propondo. Então, o GraphQL é um paradigma diferente, certo? Então, eu já vi quantas e quantas e quantas vezes mensagens e memes no Twitter simplesmente dizendo hahaha, 200 com um erro dentro. Mas peraí, você nunca foi lá e nunca estudou e nunca deu uma olhada e nunca entendeu o paradigma. Porque a hora que você faz isso, você fala, nossa, olha, é verdade. Então é 200 com um erro dentro mesmo e faz todo sentido. Mais uma vez está aqui, são duas queries, eu não tenho como responder erro para essa query, porque uma coisa deu erro e a outra deu acerto. Então, são coisas diferentes. E isso é muito bom, mais uma vez, essa montagem de assim é muito bom quando você tem uma tela com dados. Imagina que você tem uma dashboard que tem um montão de gráficos e tudo mais, e você fala, mano, vou fazer uma requisição para o servidor para ele me dar todas as informações. É lógico que como a gente tem hooks, tem... o React já está bem diferente, eu nem recomendo que você faça isso. Eu recomendo que você faça, inclusive, micro requisições e coloque só as informações que você precisa nos lugares e deixe as outras fazendo o load, certo? Mas, de qualquer forma, você consegue montar uma dashboard inteira com apenas uma query no GraphQL. Então, algumas delas vão dar erro, outras não. E aí você vai ter que fazer o handle disso lá no front-end, ok? Então, eu espero ter pelo menos resolvido e deixado para trás a questão do 200 com retorno erro dentro, certo? Nesse paradigma, 200 com retorno dentro está correto e é muito fácil trabalhar com isso no front-end e vocês vão ver. Não tem problema nenhum, o Apollo já está preparado para isso, ok? Muito bom. Voltando à vaca fria, o que eu quero mostrar para vocês também eu vou tirar isso daqui, que isso aqui é feio pra caramba. Vamos executar isso aqui de novo, olha que bonitão. Agora ele me traz duas, né? Query 1, Query 2, data, Query 1, Query 2, e aí ele traz a informação ali para mim. Vamos criar aqui uma mutation, ok? Então vamos criar aqui um type, certo? Mutation, tá lá. Exatamente isso que eu quero. Create book, vamos fazer aqui e tal, retorna book, muito bom. O Git Copilot, vocês já sabem, né? As lives ficam cada vez menor. O Git Copilot, ele vai que vai, mas beleza. Pode ser create book e tal, mas eu gosto de colocar isso aqui maiúsculo. Eu gosto de chamar esse cara aqui, né? Todas as minhas queries e mutations eu uso com o nome maiúsculo, ok? Beleza? E você vai me perguntar por que você retorna um array de book, né? Porque se eu estou fazendo mutation de um livro, então eu teria que retornar um livro só, né? Eu poderia fazer isso daqui, né? Mas o que acontece é o seguinte, vocês vão ver depois que facilita para o front-end se você tiver uma consistência, certo? Então, se você está fazendo query ou mutation, sempre que você retornar book, retorna ele dentro do array. Mas esse cara ele sempre vai retornar um, não tem problema. Lá no front-end a gente vai ter o cara que ele pega esse array e pega o primeiro do array ali e ele sabe que está ali. No primeiro do array tá a resposta da mutation que você precisa. Porque senão você retorna um objeto. E aí, ora é array, ora é objeto. Para você não ficar com esse samba para lá e para cá do o que é o que, retorne sempre um array. Se você estiver fazendo mutation query, e isso facilita muito. Lá no front-end eu não preciso nem pensar. Vem sempre um array para mim. Se é mutation, eu já pego o primeiro ali e taca ele pau, certo? E lembrando que também que você pode fazer mais do que uma mutation ao mesmo tempo, né? Você não precisa fazer uma mutation só. Fazer 2, 3 mutations numa coisa só. E, obviamente, né? Se eu quero fazer esse tipo de coisa, eu preciso passar um ID que é do tipo ID, certo? Então, mais uma vez, lembrando para vocês. Opa, ele apagou sozinho aqui.
Deixa eu colocar aqui, ó, dessa forma que fica facinho, ó, pra você entender. Então vamos lá. É o nome do que eu quero, o que eu envio de parâmetro e o que eu recebo de volta. Então o que vem depois do 2 pontos é o que eu vou receber de volta. Então é sempre assim, ó. O nome do rota, o que você manda e o que você recebe. As aulas serão postadas em alguma plataforma diferente da Twitch? Sim. Eu envio todas essas aulas, eu coloco no YouTube também. Certo? Então quando a live termina, acho que normalmente quando dá o final de semana, que eu tenho um pouquinho mais de tempo disponível ali, eu baixo esses vídeos todos da Twitch e subo no YouTube. Deixa eu só enviar no chat aí o YouTube. Esse aqui tá com a minha coisa aqui. Deixa eu soltar na conta aqui para Godstack. Beleza. Aqui no seu canal. Tá lá. Playlists. Por enquanto tá só com as aulas de inglês. Mas esse fim de semana, como essa é a segunda aula, né? Estamos começando agora. Vocês vão... Mas eu vou deixar aí o YouTube de qualquer forma. Tá bem esquisito. Mas enfim. Tá aí o YouTube para quem precisar. Beleza? Nice. Bem. Ok. Então, eu criei minha mutation mais uma vez. O nome da mutation, o que eu envio e o que eu recebo. Depois dos 2 pontos, o que eu recebo. Ok? Beleza. Aí eu preciso fazer uma mímica, né? Da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou fazer no resolvers. Então, se eu tenho queries, vamos criar aqui as mutations. Certo? Vamos fazer aqui um objeto. Colocar ali uma virgulinha. Ó, o Git Copilot já sabe o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou seguir a onda dele. Certo, pessoal? Então, do jeito que ele tá me mandando aqui, eu vou seguir. Na verdade, eu não vou querer receber só o ID, né? Só o ID eu não tô alterando nada, né? Eu preciso pegar mais informação aqui. Eu preciso pegar o name... o book era here mesmo? O book era here. Dessa vez ele acertou. Da outra vez ele me... Pera aí. O book seria title, né? Não seria name, mas tudo bem. Eu não vou corrigir isso agora, mas book é title, não é name. Mas vamos lá. Então, name e year. Tô passando essas duas coisas. Vamos ver se ele é espertão mesmo. Se ele já sabe... vamos ver aqui. Cara, ele é muito inteligente, né? Olha só, ele já atualizou, inclusive, para ID e year. Impressionante esse negócio. Esse tal desse Git Copilot. Meu amigo, mas daí deixa eu programar, né? Que é isso? O que você tá fazendo? Olha só, e ele me dá várias opções de coisa aqui que seria. Mas não é nenhuma dessas coisas que eu quero fazer. O que eu quero fazer é o seguinte. Vamos fazer um código bem vagabundo aqui. Mas vamos pegar aqui, ó. Const book. Books find, exatamente. Certo? Então ele vai tentar achar esse cara aqui. Se ele não achar o livro... eu praticamente não programo, só fico dando tab aqui, mas vamos lá. Se ele não achar o livro, eu vou usar lá o Apollo Error que a gente tem, ok? E esse Apollo Error eu posso passar 3 coisas para ele, né? A primeira informação é a mensagem, a segunda é um código e a terceira é um array que eu posso fazer o que eu quiser com ele, certo? Então eu vou chamar aqui, ó, vou falar aqui, ó, book not found. O código vai ser book not found, ok? E eu vou passar de volta um array com ID, certo? Vou só fazer isso, tipo, se eu passar um ID que não existe, eu só falo, ó, meu irmão, não existe esse cara aí, ok? O que ele tá fazendo aqui? Return bugs. Pegou o book, trocou ali e tal, mas eu ainda preciso fazer mais uma coisa aqui, né? É um código bem... porque eu não estou me importando agora. A gente vai trabalhar com banco de dados e tudo mais, e aí quando a gente estiver trabalhando com banco de dados, a gente faz o código certinho. Com certeza tem um jeito muito melhor de fazer isso daqui que eu estou fazendo. Então... vou dar aqui um filtered books. Vou fazer isso aqui, ó.
mas eu gosto de chamar assim porque daí o Git Compile já sabe o que eu quero fazer, ele completa para mim. Mas beleza, ele filtrou. Então o que ele está fazendo aqui, ó? Aqui nesse Filtered Books agora tem todos os livros, menos o livro que eu estou alterando. Ok? Então aqui está todos os livros, menos o livro que eu estou alterando. Certo? Eu vou jogar um let aqui, certo? Em vez desse book ser const, ele vai ser um let. Por que eu estou jogando let? Eu estou jogando let porque eu quero poder alterar, né? Eu vou fazer uma coisa que não se faz em JavaScript, certo? Você não faz mutação de array. Ou seja, se você precisar do array, então. E aí agora é onde vai entrar a mutação do negócio que você nunca deve fazer isso aqui que eu estou fazendo no JavaScript. Eu só estou fazendo que, mais uma vez, a gente... Nossa, caraca, ele já... Tá bom. Num programa. Tá bom. Faz aí, então, o Git Compile. Dá aula também. Aparece a inteligência na tela e começa a dar aula também. Mas o que a gente está fazendo aqui a gente está mutando esse cara que existia. Isso aqui normalmente não se faz. O correto era se fazer aqui, era você criar um novo books e aí com ele fazer alguma coisa. Mas como no caso eu quero que essa coisa seja persistida para a gente poder fazer as queries, então eu joguei um let lá no books, certo? Então eu vou poder alterar ele e aqui eu estou mutando esse books para... Ou seja, o que esse books vai ter agora? Ele vai ter tudo o que tem no filtered. O que é o filtered? O filtered são todos os livros, menos o livro que eu estou pesquisando. Certo? E aí, depois, eu adiciono nesse array o livro que eu alterei aqui com o nome com ano. Certo? O código... Mas, mais uma vez, é só para exemplo, porque a gente precisa... Tem vários conceitos que eu preciso mostrar para vocês, então... Tá bom. Esse aqui, vamos, né, deixar alguma coisinha de lado aqui no JavaScript. Isso daqui a gente vai aceitar por enquanto. Mas é inaceitável fazer mutação de variáveis no JavaScript. Ok? JavaScript. Opa. Tivemos um erro ali. Throw new... Que? Pera aí, eu errei alguma coisa no... Quando ele dá esse erro aqui, ó. Mutations está definidas no resolvers, mas não está definida no esquema. Certo? Então ele está falando, ó, isso aqui está definido aqui no resolver, mas não está no esquema. Não está mesmo, né? Porque é mutation. Não é mutations. Então a gente salva, beleza. Então, ó, o erro que ele deu era esse, ó. Erro. Mutation está definido no resolvers. Ah, beleza. Então, esse cara aqui eu conheço ele no resolver, mas eu não sei quem que ele é no esquema. Então eu tive que ir lá no esquema. Porque, mais uma vez, o resolvers e o esquema é 1 para 1. Certo? Então, o que eu tiver da mesma forma que eu tiver aqui, nos meus dados aqui, eu obrigatoriamente vou ter que ter aqui no meu resolvers. Belezinha? Então, vamos para dentro, vamos testar essa mutation aí e vamos ver o que acontece. Deixa eu só voltar essa query, porque eu quero só uma query bonitinha assim. Beleza? Ó, já tem até um mutation ali que eu deixei aqui de bobeira. Vamos ver aqui. Mas eu chamei o negócio de... na verdade eu não quero isso não. Vamos ver aqui, ó. Opa. Então aqui, ó. Mutation. Ok. E aí eu quero... agora... Tá, uma das vantagens do Studio Apollo, né? Ele tem essas opções que você dá Ctrl espaço e ele completa para você, mas ele realmente vai além e completa para você. Então, eu já até tinha coisa aqui, deixa eu apagar esse negócio aqui para vocês verem. Aqui são as minhas várias... Eu vou explicar para vocês o que é isso daqui. Deixa eu só fazer de novo. Mutation. E dar o create book ali. Beleza. Então, deixa eu aumentar aqui, ó, que vai fazer mais sentido. Certo? Então, vocês estão vendo, isso daqui vai ser bastante útil, principalmente no React. Se você estiver usando Vue, Angular e tal, vai ser da mesma forma. Isso daqui é como se fosse as variáveis que eu tenho lá no meu front-end. E aí eu quero transferir esse objeto de variáveis para dentro do createBook lá. Ou seja, essa daqui é a função que eu tenho lá no meu coisa, né? Então, ó, mais uma vez, ó, entre parênteses é o que eu envio para o servidor, entre colchetes é o que eu quero de volta.
Então aqui eu posso listar o que eu quero de volta, né? Ó, Ctrl espaço, ele vai me dando ali, ó. Então eu quero ID, name e year, ok? Então eu quero essas 3 coisas de volta. Mais uma vez, parênteses vai, né? Como diria o Marcos Bruno Dev, bigodinho volta. Então, abre bigode, fecha bigode, volta, parênteses vai. E aqui é o nome da função que você quer. O que ele está fazendo aqui, ó? O que ele está fazendo aqui, ó? Aqui, ele está seguindo o seguinte, ele está dizendo, ó, essa variável, ela tem que ser do tipo ID. Então, a variável está aqui, ó, nas variáveis, ó, variables. Então, ele pega aqui, ó, create book ID, está aqui. Então, o que eu colocar aqui vai bater aqui. E aí, esse cara vai ser validado por essa GraphQL. Esse aqui por essa, esse aqui por essa. E aí, essa informação vai ser jogada aqui dentro do ID. E aí, era como se eu fizesse um create book direto. Eu posso fazer direto se eu quiser, né? Eu poderia ter feito aqui, assim, ó. Direto também. Não tem problema. Mas eu já vou fazer do jeito que a gente vai ver que acontece lá no front-end. Certo? Para que fica mais claro para vocês. Fizeste um create book ou um update book? Eu fiz um create book. Certo? O correto seria update book. Vou fazer até melhor. Vou chamar de merge book. Ok? Vou mudar aqui para merge book. Vocês já vão entender por quê. Porque o merge seria você... É tipo um upsert delete. Certo? Ele faz ao mesmo tempo... Ele faz um create, um read e um update. Mas você tá certo, Albas. O nome estava errado porque ele não ia criar um livro, ele ia alterar um livro. Então eu já até mudei para merge books para a gente poder fazer tudo que a gente quiser com ele. Ok? Então já vamos mudar aqui para merge book. Ok? E aí eu posso, né? Vou executar aqui, você vai ver que ele já vai até dar um erro. Falando, ó, a variável createBookID, que é exatamente essa daqui, ela tá null, mas ela é obrigatória. Então não pode ser null. Então vamos lá, né? Então, primeiro de tudo eu tenho que passar o ID aqui do livro que eu quero mudar. Vou pegar o livro 1, né? Vamos ver aqui quem que é o livro 1. O livro 1 é o Lord of the Rings, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, Senhor dos Anéis. Espero que tenha escrito certo, mas tudo bem. Senhor dos Anéis, ok? E o ano tem que ser um inteiro, né? Então eu vou colocar aqui 2019, que era quando a gente era feliz e não sabia, né? Então vamos ali pro... se bem que 2020, 2021 foi bom também, né? Não foi ruim não posso reclamar. Mas vou dando um contexto mundial. Então vamos lá. Quando eu fizer isso, 1, 2, 3 e... O que ele me retornou? Eu não quero retornar books, né? Eu fui cabeçudo. Eu quero retornar book, na verdade. Certo? Beleza. Então vamos lá. Run. Ok. Sempre tem que retornar um array, né? Que eu falei aqui que vai ser um array de livro que ele vai retornar. Ele retornou um só, falou, opa, tem uma coisa errada lá no seu back-end lá, rapaz. Olha lá. Beleza. Agora alterou. Certo? Então, beleza. Fiz a minha mutation, merge book, enviei para lá, recebeu para cá. Vamos agora executar a query aqui, certo? Vamos executar essa query aqui e vamos ver o que tem no livro 1. Tá lá, ó, Senhor dos Anéis, 2019, e tá feita a alteração. Né? Se eu pegar até todos os livros aqui, ó, vocês vão ver, até dar uma diminuidinha aqui, olho no lanche, olha lá. E o 1 tá lá. Como eu coloquei o 1 de volta no final da posição, né? Ele me dá o array aqui com 1 lá no final. Certo? Então eu fiz essa alteração. Enfim, alterei essa informação. Bem, tem uma outra coisa também, né? Como é que esse negócio está funcionando? Como é que eu fiz uma requisição, aí eu fiz a outra requisição e o livro tá alterado, né? Que, tipo, eu fiz a demutation, é entendível que o livro está alterado. Mas como é que eu fiz a query depois, né? Depois de eu ter feito a query, eu fiz a demutation, que é outra requisição, chegando no servidor, certo? Como é que essa informação está alterada? Bem, aí é onde entra os caches, né? O GraphQL, né? O Apollo principalmente, ele tem o cache dele é muito poderoso,
Então, mais uma vez, como eu disse para vocês, a gente está definindo as coisas todas por IDs aqui, ó. Esses IDs são a magia do GraphQL. Nunca se esqueçam disso, por favor. Se um dia vocês estiverem trabalhando com GraphQL, lembre-se. Esse ID, ele é a cereja no topo do bolo, entendeu? Ele é a calda de chocolate da cobertura do seu sorvete de alpino. É o que tem de fino do fino. Então usa sempre ele e esses caches todos vão começar a existir, vão começar a fazer muito sentido para o GraphQL, ok? Maravilha! E aí, o que eu quero fazer agora? Eu quero fazer uma mutation de novo, mas eu quero fazer uma mutation de um livro que não existe. Então vou fazer o 4 aqui, ó. Beleza, ele está me dando o erro ali. Só que, se você ver esse objeto de erro, tá muita coisa aqui, né? E tipo, eu até gosto assim, mas do GraphQL, acho lindo, delicinha, mas eu acho que pro front-end, e aqui é onde entra essa coisa que eu tô falando pra vocês de você do outro lado ser um God Stack, né? Aquele cara para além do full stack, né? Você é um cara que você não pensa só no seu mundinho, né? Você não vai pensar só no sou um back-end aqui, o front-end que se vire. Não. Você vai olhar para esse erro e vai falar assim, muitas dessas coisas que estão aqui não são interessantes para o front-end, né? Muita coisa aqui, né? Então, por exemplo, Stack Trace, né? Para o front-end, ele não quer muito saber, né, do Stack Trace e tal. Então, essas informações aqui, elas estão meio complicadonas, né? Então, o que eu vou fazer? Né? Tem como resolver isso? Tem como resolver isso, certo? Quando você vê aqui o seu Apollo Server, você não recebe só esquema, certo? Não é só o esquema que você recebe aqui. Você pode receber várias outras informações. Uma delas é o format error, ok? Esse cara, ele vai, né, ser uma função que ela vai receber um erro, ok? Então deixa eu já até colocar o erro aqui. Erro, ok? Ela vai receber esse erro aqui e você vai poder fazer o que você quiser com esse erro, e o que você retornar é que vai estar no objeto de erro, ok? Então, eu vou fazer, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, delete error.extensions exception.stacktrace, ok? Vou remover o stack trace, certo? Vamos lá dar uma olhada agora. Ah, tá. E aí eu dou o return error. Opa, return error, ok? Então tá lá. Vamos ver o que aconteceu lá. Executar aqui, ó. Ó, já veio, né, sem o stack trace. Então vai vir menos informação e ela vai estar um pouquinho mais arrumadinha. Mas mesmo assim, né, a gente trabalhando ali no back-end, a gente é aquele tipo de pessoa que faz amizade com o front-end, né? Chega ali no final de semana, você vai querer jogar uma bola e você vai precisar de alguém que, né, defenda no gol. E a maioria dos front-ends, eles são ótimos goleiros. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ajudar o cara, né? Porque ele vai ser o cara que vai... Vamos pegar aqui o code, certo? Na verdade, eu quero extensions code direto, né? Dá pra olhar aqui, ó. Eu tô olhando aqui, ó. Certo? Então, tô pegando o extensions code. Tô pegando ali, ó. Certo? Vou mandar um code pra ele. Vou pegar o detail também, certo? E vou pegar aqui, ó. Já vou até trazer pra vocês, ó. Opa. Certo? E aí o extensions vai ser isso daqui, certo? Então ele vai pegar... se tiver o exception, ele retorna exception, senão ele não retorna nada, né? Esse detail aí é aquele objeto final lá que eu mostrei pra vocês. É esse cara aqui, ó. Certo? Então, se tem, eu retorno. Se não, eu já coloco um null ali no detail pra mim. E um cara muito importante também, que é sempre bom a gente ter, é o path. Certo? Então, eu tô fazendo assim, mas eu tenho a sensação de que isso daqui não está correto. Não, tá sim, tá, entendi, lembrei.
Então ele vai retornar o path. O path é o nome da função que você está executando, certo? No caso aqui é o merge book. Então vamos executar esse mesmo cara aqui com esse mesmo erro. Opa, esqueci de salvar o arquivo, né? Ou não, salvei? Ah, tá. Na verdade não vou retornar erro, vou retornar o error log. Ok? Então tá lá. Eu nem precisava ter feito isso aqui agora, né? Eu não preciso. Então tá lá, retornei error log. Vamos ver como é que fica? Ah, tá, não, eu preciso do delete mesmo, senão ele vai jogar tudo stack trace lá dentro. Vou retornar. Ah lá. Ah lá. Ó. Já estamos, evolução. A coisa já começou a subir de nível. Por quê? Olha só como é que ficou pequenininho. E eu tô padronizando. Absolutamente sempre vai ser isso que vai ser o erro. Um message, um code, o detail que eu quiser colocar e o path. Ok? Então vai ser sempre essa mesma coisa que eu vou mandar pro front-end. E aí o front-end fica feliz, né? Que a hora que ele chegar lá no front-end, ele sempre pega lá o error code e ele já consegue até fazer tradução. Se ele quiser lá no front-end com esse error code, a gente vai ver como é que faz tradução com o error code lá no front-end, né? Porque o back-end não precisa se preocupar, né? Porque a mensagem vai ser sempre em inglês, mas a gente manda um código representando a mensagem. E aí o front-end pode criar as traduções que ele quiser com esse código, né? Então, MCDP. MCDP. Ah! É uma boa pergunta, cara. É uma boa pergunta. Eu vou seguir o seu conselho. MCDP. Sim, vou seguir o seu conselho. Boa, boa, boa. Manter um padrão ali de sempre... Né? É isso que eu estou fazendo com o erro, de você padronizar o erro e diminuir ele de uma forma que tenha só exatamente as informações que você precisa estar ali. É importante também que você organize o nome das variáveis e tudo mais. Então, isso daí que o Albas falou também é uma boa, né? A gente poder fazer objetos que sempre tenham letras minúsculas aqui nos nomes. Ok? Então, tá lá. Eu acho que o detail eu tinha pego do próprio erro do GraphQL e eu acho que eu nunca me toquei que tava maiúsculo ali. Mas, boa, Albas. É isso daí. Legal. Então, eu tenho erro. Então, peraí. Se eu consigo formatar o erro, o que mais que eu consigo fazer aqui, né? Então, pra vocês terem uma ideia, eu consigo formatar o response. Se o erro é quando a coisa vai mal, o response é quando a coisa vai bem, né? Então, eu posso pegar um data aqui, ó. Eu vou dar um return data só, certo? Não vou mexer com nada agora. Vamos só executar. Vou pegar esse cara aqui, vou comentar esse cara aqui, vou descomentar esse cara aqui, certo? Eu vou executar ali, então tá lá. Mas daí eu poderia, por exemplo, fazer alguma coisa aqui quando essa informação sai, né? Quando essa informação ela é retornada. Eu poderia dar um console log, certo? No data, por exemplo. Ou eu poderia logar quem está fazendo a requisição, quanto tempo levou a requisição. Você pode fazer uma série de coisas aqui com essa resposta, certo? Quando a resposta é positiva, que vai lá no nosso objeto GraphQL, que vai aqui no data, certo? Eu não vou fazer nada, mas eu vou deixar esse negócio aqui, certo? Para que vocês possam saber que isso existe e que é importante. Se um dia vocês quiserem trabalhar com isso de alguma forma, tá aí. Mas, para além desses dois, tem um outro cara aqui, né? Também que ele é muito importante, que é o context. Olha só, o context. Quem que é o context, Brenão? E aí é que eu te respondo. O context, lá nas nossas requisições, olha só. Então, aqui eu tenho duas partes, né? Esse cara aqui que a gente já sabe quem é, que é o parent, que quando eu estou trabalhando com um recurso direto, tipo um nome, eu consigo pegar livro por livro e fazer alguma coisa com isso, certo? Então, eu peguei o parent aqui. Então, quando eu chamo o book, né, que eu estou fazendo a execução aqui, o campo autor vai pegar aquele livro específico. Então, se eu tiver 3,
Ele vai passar 3 vezes por aqui. Pelo primeiro livro, pelo segundo livro, pelo terceiro livro. Certo? E aí eu vou poder fazer qualquer coisa que eu quiser. E aqui no caso eu estou retornando os autores e tal. A gente já viu isso na aula passada. Que vai estar disponível no YouTube. Então não se preocupem também se você não pegou a aula passada. Mas o que é importante do context? Então o primeiro é o parent. O segundo são os parâmetros da minha requisição. Mas ele tem um terceiro. Certo? Que a gente chama ele de context. Opa. Vou voltar aqui. Olha lá. E tá aqui, ó. Eu costumo chamar ele de CTX, mas é context, ok? Tem gente que chama de CX, tem gente que, né, escreve context e tal. Eu gosto de CTX, mas aí você pode chamar do nome que você quiser. E aí, esse contexto, ele é a primeira coisa que ocorre na minha requisição, ok? Ele vai ser a primeira coisa que ocorre na minha requisição. E aqui dentro, eu vou poder pegar o rec e o connection, certo? No caso, eu só vou usar o rec agora, porque como o connection seria para quando você está com WebSockets, ok? Como o próprio Apollo, já falei isso no começo dessa aula, o Apollo dropou o subscription, então eu vou deixar de usar o connection por agora e a gente vai usar só a questão do rec. Ok? E aí você me fala assim, tá, mas por que o rec é importante? É porque nele é que vão estar todos os headers, né? Então eu tenho aqui, ó, rec.headers, tem todos os headers da minha requisição, ok? Então, eu vou pegar um cara aqui chamado, certo? Vamos dar um nome aqui para ele, user, ok? Então vou pegar aqui, ó, const user vai ser o que tiver no header user, certo? Então se eu colocar alguma coisa no header chamada user, ele vai bater aqui, ok? E eu vou dar um return de um objeto. Nesse objeto eu vou colocar o user ali dentro, ok? Eu vou fazer uma outra coisa ainda, ó. Vou criar aqui um negócio aqui, ó. Const teste, certo? Teste igual essa é minha variável de teste, ok? E vou colocar esse cara aqui também, certo? Então tá lá. Quando o context é a primeira coisa. Qualquer requisição que for feita para o servidor, o primeiro lugar que vai passar é nessa context. E qualquer coisa que essa context retornar, isso é muito importante. Anota que vai cair no vestibular, né? Brincadeira, não vai. Mas podia, né? Podia ter vestibular com coisa de informática. Se tivesse informática no vestibular, eu tinha passado em bastante coisa. Ou não. Mas enfim. O que ele retornar aqui vai estar no context. Então vamos fazer esse teste, né? Então tá aqui, coloquei essas duas coisas. Eu vou pegar aqui na query, certo? Vou adicionar o context aqui e vou dar um console log nele. Ah, mentira. Vou dar um console log não. Vamos fazer o seguinte. Será que já funciona o... para eu fazer... Eu quero fazer funcionar o debug. Vamos ver aqui se ele vai funcionar. Node. Tá funcionando. Maravilha. Então, eu vou colocar um breakpoint aqui. Então, eu só apertei F5, viu? Apertei F5 e escolhi Node.js. E aí eu vou colocar um pontinho aqui, ó. Certo? Tá ali, ó. Meu pontinho assim. Eu tô falando pra ele, ó. Se chegar aqui, para. Beleza? Então eu vou lá no meu Apollo agora. Vou fazer a requisição. Ah lá. Ele já para bem aqui. E aí eu consigo ver aqui, né? Se eu clicar aqui, ó, no debug, eu consigo ver tudo que tá na requisição. Então, ó, não veio parâmetro nenhum, né? E no context, o user tá undefined, certo? Ou seja, não tinha user na minha requisição. E a minha variável de teste lá. Ou seja, esse cara aqui é tudo o que tiver dentro do return desse cara. Ok? E vocês vão ver que isso é muito importante. Porque eu vou colocar aqui dentro, por exemplo, acesso a banco. Certo? Então a minha variável de banco de dados, a gente vai criar core, a gente vai criar um monte de coisa que vai aqui dentro. Então, todas as vezes que eu perguntar para vocês lembram de onde veio o context? Da onde vem essa variável? Porque parâmetros é fácil entender.
O parent também é fácil entender. O context também é fácil entender. Na verdade, tudo aqui é fácil, mas é muito importante que você lembre. Esse context vem daqui, ó. Quando eu estou instanciando o meu servidor, é a resposta deste return. Ok? Easy peasy, lemon squeezy. Vamos seguir com a vida aqui. Né? Então, se eu dou um play aqui, se eu voltar lá no browser, ele respondeu todas essas informações para mim. Ok? Nice. Isso tudo funcionando. Já estou funcionando com a context aqui. Já mostrei para vocês o format error e tudo mais. Legal. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Deixa eu até parar isso aqui, ó. Não preciso mais disso. Eu vou fechar esse terminal. E agora a gente vai dar uma olhadinha. Para esse arquivo aqui, porque a gente vai começar agora a fatiar o arquivo, entendeu? A gente vai chegar aqui igual o Capitão Nascimento, fatiou, entendeu? É exatamente isso que a gente vai fazer. Pegar parte a parte disso daqui e colocar cada um dele dentro de pastas diferentes, né? Porque, não, assim, daria para fazer uma API num arquivo só? Dá. O cara que for dar manutenção é que não vai gostar de você, né? Ele com certeza vai te procurar e vai te dar uma bifa, falar: que é isso que você fez? Então a gente precisa estruturar melhor. E agora vem aonde a gente começa a tentar entender as APIs e o que cada coisa, né, dentro de uma API significa, certo? Porque, mais uma vez, dá para eu fazer num arquivo só, mas eu não vou fazer. Ok? Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa criar um novo folder aqui. Ok? E eu vou chamar esse folder de source. Por quê? Olha, o código fonte, né? O source, né? A fonte da minha API vai estar ali dentro. Então tudo que for relacionado a código fonte, eu vou passar lá para dentro. Nesse caso é o index. Então vou passar o index ali para dentro. Então tá lá. Ou seja, agora tudo que está do lado de fora da pasta source não é a minha API em si, mas são coisas que dão suporte à existência da minha API. Por exemplo, o package JSON, o pacote a pasta de dependências, né, que é a Node Modules, o arquivo gitignore, package JSON, essas coisas não são o meu código fonte, certo? Se elas não são, então elas não vão estar aqui dentro, ok? Outra coisa que eu preciso criar aqui, dentro desse source, quando eu tenho uma API, existe uma coisa na API chamado interfaces, certo? Que são as interfaces. O que são as interfaces de uma API? Pensa em interfaces como face mesmo. Ou seja, se você precisar se comunicar com a sua API, quais são as diferentes formas que você consegue encontrar para se comunicar com essa API, ok? Então, eu vou criar essa pastinha aqui primeiro, ó, new folder, e vou chamá-la ali de interfaces, ok? Então tá lá. E aí a gente vai pensar, tá, quais são as diferentes formas que eu tenho para explicar? Lima Tucano, cara, seja bem-vindo a Godstack. Obrigado por você dar esse feedback, é muito positivo para mim ter esse tipo de feedback. Espero que você esteja gostando. Você pode entrar no Discord, pode fazer as suas perguntas no chat. Sinta-se à vontade. O que você precisar, eu estou aqui e o que eu puder ajudar, eu vou ajudar com certeza, ok? As aulas vão ficar gravadas aqui na Twitch e no YouTube também. Voltando aqui, então são interfaces, são as formas como que você vai poder lidar com a sua API. Então, uma delas, a gente já falou bastante sobre elas hoje, é o quê? É o protocolo HTTP. Então, uma das formas que eu tenho para se comunicar com a minha API é através de um protocolo HTTP, ok? E para eu conversar com a minha API de uma forma HTTP, como é que eu vou fazer? Então eu vou criar aqui um novo arquivo aqui, ó. Vou chamar ele de server.js, ok? Tá lá, server.js. E aí eu vou dar uma olhada aqui no que eu tenho neste arquivo e vou tentar entender o que desse arquivo tem que ver com uma requisição HTTP.
Então vamos lá. Olha só. Aqui eu tenho uma variável que contém livro. Não tem nada que ver com requisição HTTP. Aqui também é o autor. Aqui são as definições, né, do meu GraphQL. É a modelagem. Lembrando que o TypeDef, eu estou modelando os meus dados. Os resolvers são as funções que vão ser chamadas para resolver este meu esquema de dados, este meu modelo de dados. Então também não é. E aí, isso daqui é o meu esquema, e aí aqui eu venho o server, falo, olha só, esse cara então, ele vai ser um servidor Apollo, e um servidor Apollo é um cara que está realmente aqui escutando um HTTP, né? Escutando aqui por uma porta. Então beleza, eu vou pegar esse cara todo aqui, ó, vou recortar esse cara daqui e vou jogar aqui dentro do meu servidor. Então tá lá, certo? E esse server init aqui, onde eu inicializo o meu servidor, ele vai ter que ir para onde? Então, esse cara aqui vai ter que ir dentro desse index meu. Só que daí vai ficar uma baguncinha aqui, né? Mas vamos lá. Vamos nesse server aqui primeiro. E a gente vai pensar o seguinte, tá? Eu vou precisar exportar esse server. Então, vou lá. Export. Eu não vou exportar... Eu vou fazer nomeado. Então, export server. Ok? Beleza. Então, eu já estou dando um export do meu server. E agora eu vou poder ir aqui no meu index. Vou poder importar esse cara. Espera aí que tem um monte de coisa que deve estar quebrando. Por que não está quebrando, né? Tô achando estranho. Por que o Apollo não está pegando essas coisas? Eu não instalei lint, né? Mas não tem problema. Depois a gente vê isso. Então vou pegar esse cara aqui, ó. Vou recortar daqui. E muito provavelmente isso tudo tá aqui. Também o Apollo Error não tá, o outro não tá, mas não tem problema. A gente vai arrumando, ok? Então tá lá. Aqui tá exportando o meu servidor. Então aqui no meu arquivo index eu vou importar. Ó, import, né? Vou importar o cara lá. Da onde? Lá do meu... minha interfaces HTTP server. Tem uma pequena coisinha de diferente entre o back-end, os imports do back-end e os imports do front-end. Nos imports do back-end, você tem que colocar as extensões do arquivo, certo? Então você tem que fazer isso aqui, ó. Colocar a extensão do arquivo quando você vai fazer o import, ok? E ele pode pegar o server lá, ok? Então já vou colocar um espacinho aqui para ficar bonitinho, beleza? E, obviamente, aqui nesse cara aqui é que eu vou dar o server.init, certo? Então é aqui que ele vai rodar o init para mim, ok? Então tá aqui o meu servidor, certo? Meu servidor instanciado. Obviamente esse servidor precisa do esquema. O esquema tá aqui ainda, mas a gente já vai trabalhar com ele. Tá aqui o meu esquema. Aqui estão os meus resolvers, aqui tá a modelagem de dados e os dados, ok? E agora o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu não vou trabalhar com Domain Drive Design, ok? Mas, existe uma coisa do Domain Drive Design. Deixa eu até ver aqui. Domain Driven Design Layers. Vamos ver aqui se eu acho no image, se eu acho o layer. Esse daqui, ó. Isso daqui. Então, quando você está trabalhando com o Domain Driven Design, uma das coisas que eu gosto lá nele, mais uma vez, isso daqui é o... Nossa, é o mínimo. Não vamos nem chamar isso aqui de Domain Drive Design. Vamos chamar isso aqui de um roubo de camadas do Domain Drive Design. É isso só que eu vou fazer, certo? Então a gente só vai pegar essa ideia de camadas que ele tem aqui e a gente vai roubar isso daí. Então, o que tem nessa camada? Eu consegui estender isso aqui. Vamos pegar aqui, ó, Open Image na New Tab, para ficar bem grandão aqui, para a gente pensar só nela. Então tá lá, certo? São essas camadas aqui do Domain Driven de DDD. Vou chamar de DDD agora, beleza? É o nosso camarada DDD. A primeira camada é de interface de usuário. Isso daqui é a SPA, ou seja, é o React.
Não vamos pensar nela na API. Na API a gente vai pensar nessas 3 camadas aqui, ó. Application, Domain e Infrastructure, ok? A camada de Application, ou camada de aplicação, ou camada de regra de negócios, é aqui que vão ficar as minhas regras de negócio, certo? Então, o que são as regras de negócio? Vai ter um monte de definição. Vamos tentar facilitar, certo? Porque a ideia da live é, se tá difícil, tá errado, então vamos tentar sempre dar uma facilitada, né? Para você que está começando agora na sua carreira, é bom que facilite. E depois você, né, pode estudar, entender melhor e tal. O que eu vou manter na minha camada de regras de negócio de aplicação? Validação de dados, certo? Então, sempre na camada de aplicação vai estar validação de dados, autorização, certo? Alguma chamada para alguma API que talvez precisa validar alguma coisa também e tal. E aí você chama a camada de infraestrutura. Tudo o que for de chamada a banco, chamada a APIs externas, salvar arquivo, isso tudo vai na camada de infraestrutura, ok? Então, é isso que a gente tem que pensar. Validação de dados, autorização e chama a infraestrutura, ok? Vamos tentar deixar bem simplesinho assim, sempre isso. Valida dado, autorização, chama a camada de infraestrutura. Talvez você possa fazer mais um pouquinho de coisa aqui, mas absolutamente nunca faça nada relacionado a banco de dados na camada de aplicação. Banco de dados na infraestrutura. Não salve arquivo na camada de aplicação. Faça na camada de infraestrutura. Não chame APIs externas na camada de aplicação. Chama na camada de infraestrutura. Se você precisar chamar alguma API externa na camada de aplicação, você vai chamar a camada de infraestrutura para a camada de infraestrutura fazer isso para você. Ok? E, então, se isso... Ah, tá. E o domínio? O que é o domínio? Bem, o domínio vai ser como se fosse a sua modelagem dos dados. Certo? É como que você enxerga os seus dados. Ok? Estou facilitando mais uma vez também. Eu recomendo muito que vocês leiam o livro do Domain Driven Design para entender melhor essas camadas e tudo mais. Eu estou fazendo ali eu enxuguei assim, dei uma passadinha de pano e tal, e estou tentando deixá-la o mais fácil possível, mas é só para você ter alguma estrutura, porque estrutura é muito importante quando a gente está desenvolvendo software, ok? Então, eu vou seguir essa camada aqui, ok? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Então, se eu tenho a camada de interfaces, eu vou criar um novo folder aqui, ó, e vou chamar a camada de esquemas, ok? Nessa minha camada de esquema, eu vou criar um esquema aqui, certo? Chamado de TGS. Okay? Vou chamar o esquema TGS. E agora, dentro do meu esquema TGS, eu teria essas camadas, ok? Mas eu vou criar um arquivo aqui, ó, esquema.js. Ok? Então tá lá, esquema JS. E aí eu vou pegar aqui, desse index aqui, eu vou pegar esse esquema aqui. Então aquela variável... Ô, meu querido, seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença, cara. É muito importante a sua presença aqui com a gente. Mandei mensagem lá pelo LinkedIn. Ah, legal, cara. Eu respondi, na verdade. Pelo nick ali eu já tinha pego já. Então vamos lá, eu preciso desse GT aqui. Então, na verdade esse cara eu tinha que colocar no server, mas ele não é no server não, ele vai ali. Então vamos pegar ele aqui, vou colocar aqui, beleza. E aí eu vou fazer a mesma coisa, export, e vou exportar aqui o meu esquema, certo? Vou dar um espacinho aqui, eu preciso colocar um lint aqui. Eu vou colocar um lint se sobrar um tempo nessa aula, senão eu coloco na próxima aula um lint ali. Ok? E aí a gente já sabe que lá no servidor ele está precisando desse esquema. Então vamos importar ele, certo? Import from, e aí vamos lá pegar ele. Vamos lá, esquemas. Então, ó, esquema. Lembrando que no back-end você precisa colocar a extensão do arquivo, ok? Isso faz parte da importação. E aí o esquema já está ali, então
esse arquivo aqui não tem mais o que mexer. O meu servidor é isso. Então, quando eu precisar subir um cara que faz handle para mim de HTTP, é esse cara aqui. E aí eu tenho o meu esquema aqui, e agora esse esquema ele depende de typedefs e resolvers, certo? Ou seja, que são esses dois caras que estão aqui. Eu vou colocar esses caras aqui dentro. Ó. Então eu vou colocar aqui, ó, new file, vou chamar de typedefs.js e vou criar um novo arquivo aqui chamado resolvers. Resolvers.js. Tá lá. E aí, obviamente, vou ir ali, vou copiar todo esse cara aqui do resolvers, vou copiar daqui, vou colar aqui, ok? Vou lá no coisa lá, vou copiar tudo isso daqui que eu tenho do typedefs, certo? Tá aqui copiado, coloquei aqui no typedefs, tá salvo, certo? Beleza, essas duas informações aqui, quem precisa é a camada de infraestrutura, né? Então eu já vou levar lá para a camada de infraestrutura também. Que é aqui, desculpa, camada por enquanto eu estou no resolvers, né? A gente já vai ver como é que a gente divide isso aqui em camadas. Ok? Então tá ali, typedefs e resolvers, eu preciso ligar o esquema, né? Então vamos lá, ó, import, certo? Isso daqui, from, e vamos pegar ali, from. Vamos pegar esse cara no TGS, resolvers.js, ok? E tá, tem que exportar também, esqueci de exportar. Export, resolvers, tá lá. Vou colocar um espacinho aqui. Então, beleza. Resolvers, vou aqui no esquema, a gente vai ver que ele já tem um resolvers ali. Beleza? Vou fazer a mesma coisa pro meu typedefs, né? Vamos lá no typedefs, esqueci de exportar também. Vamos vir aqui, export, e vou exportar o meu typedefs. Ok? Então tá ali meu typedefs exportado, posso ir lá no meu esquema, import from, e vou pegar o meu typedefs mais uma vez. Não se esquece que no back-end especificamente, né, eu preciso do meu da minha extensão do meu arquivo. Então tá ali, ó. Isso daqui já está tudo conectadinho. O meu servidor já está todo conectadinho, bonitinho. Typedefs e resolvers. Já está importando o meu servidor aqui. Já está chamando. Eu preciso só vir aqui agora e trocar, né? Porque agora não fica mais no index. Fica no src index. E aí eu venho aqui no terminal. Vamos dar uma limpada nesse terminal aqui. E vamos ver que erro que deu. De primeira. Que é isso, hein? De prima, rapaz. De prima. Ó, tira daqui, põe ali, tira daqui, põe ali. Arruma. Resolveu, deu uma empanadinha no negócio, ó. De primeira, rapaz. Tô ficando bom nesse negócio. Vamos lá. Então, vamos executar aqui uma query. Tá lá executando. Vamos tentar pegar com ID 1. Vocês podem até testar a mutation aqui, ver se a mutation também não quebrou. Vou pegar esse cara aqui. Vamos comentar esse cara aqui. Pegar o 4. Apollo error is not defined. Aham. Achamos um bugs. Não foi tão primeiro assim, né? Quase. Tá bom. É que eu tô sem lint. E aí ele não me mostrou esse errinho aí. Né? Mas tudo bem. Vamos lá no resolvers. E vamos importar aqui, ó. Esse Apollo error. O Apollo aqui não precisa, né? Vou pegar o Apollo error ali, ó. Provavelmente o Apollo error está sendo usado aqui, exatamente. Vamos executar ali. Beleza. Book not found. E aí, se eu tentar alterar o primeiro livro, ó, alterou o primeiro livro. Vamos consultar o livro lá. Primeiro livro, olhando no lanche, tá lá. Vamos consultar todos os livros. Tá lá também Senhor dos Anéis 1 alterado. Ó, delicious, certo? Ó, very happy, é isso daí. Não é sempre que a gente acerta de primeira não, cara. Olha, foi... assim, não foi de primeira que o Apollo error lá ficou de fora, mas... né, chutei na trave, voltou, coloquei pra dentro, saí que nem o Ronaldo ali, ó. Só no dedinho, então tamo bem. Beleza. Parece que, né, as coisas deram uma boa melhorada.
Mas a gente ainda precisa pensar nas camadas, certo? Então eu vou criar um novo folder aqui, ó, chamado Books, ok? Dentro desse folder eu vou criar um novo folder com uma camada de aplicação. Então, vamos lá. New folder. Valeu, meu querido, um abraço. Application. Vou criar um novo cara aqui, ó. New folder. Domain. Domain. Ok. Vou criar um novo folder aqui. Infrastructure. Ok? Beleza. Vamos começar pelo domínio. Então eu vou colocar new folder não, né? New file index.js, ok? Então, tem aqui, deixa eu ver quem que chegou. Dei até um assustado agora. Boifubo00, cara, seja bem-vindo. Tô aqui dando uma aula sobre GraphQL. A gente tá falando sobre Node.js. Vai vir React, vai vir Docker, vai vir Git Actions, vai vir teste, vai vir muita coisa pela frente. Então, que bom que você se inscreveu, espero que você aproveite. Se tiver dúvidas, pode contar comigo. Okay? Pode perguntar no chat, pode entrar no Discord e fazer pergunta também. Enfim, que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Então, mais uma vez, se a gente voltar lá nas nossas camadas, né? Puta, eu fechei o negócio. Não fechei. Ó. Então, se a gente entrar nessas camadas aqui, eu fiz exatamente a mesma coisa, ó. Do domain, sendo que isso daqui é o front-end, é o React. A gente vai ver depois. Então, a gente tá, na API, a gente está se preocupando com essas 3 camadas, ok? Então, vamos lá. O domínio é o meu modelo de dados. Então, se a gente for ver um modelo de dados, ele nada mais é do que o meu typedefs. Então, o meu typedefs é o meu modelo de dados. Mas, porém, todavia, entretanto, você tá vendo que isso daqui... Se eu tirar esse GraphQL aqui, vocês vão ver que isso daqui é uma string. É só uma string, tá vendo? Não tem nada de mais do que uma string. Então, para facilitar a minha vida, certo? Para facilitar a minha vida, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no index e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar agora dentro do meu domínio, eu vou criar algumas variáveis aqui. Então, vamos lá. Const, vou chamar aqui, ó, books domain. Ok? Books domain. E esse cara vai receber uma string, ok? E aí eu vou ter aqui, ó, o books queries e o books mutations, ok? Então eu vou ter esses caras aqui no meu modelo de dados, ok? Se eu vier no typedefs, eu vou saber que esses 2 caras aqui são domínios, certo? Então eu vou copiar esses caras aqui, ó, certo? Eu vou recortar eles daqui e vou colocar eles aqui, ó. Tá lá. Certo? Beleza. Vou dar só jogar uma jogadinha para frente ali, certo? E agora eu quero colocar aqui dentro dessa string as queries, né, do meu book. Então a query do meu book é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é a query do meu book, certo? Aqui vão ser todas as queries de tudo que eu tiver. Mas aqui eu quero só do meu book especificamente. Então eu vou colocar ela aqui, ó. Né? Então tá lá. Posso ter quantas queries eu quiser. Eu posso criar o books aqui, posso criar books by ID, posso fazer o que eu quiser. Então todas as queries vão aqui dentro. Ok? E vou fazer a mesma coisa com a minha mutation. Essa mutation especificamente aqui, vou recortar essa mutation aqui, vou vir aqui no meu camada de domínio e vou colocar ela aqui na minha mutation. Ok? Tá lá. Certo? E aí, obviamente, eu vou dar um export. Export. E aí eu vou pegar esse cara, certo? E vou exportar todo mundo. Então todas essas constantes vão ser exportadas para lá, certo? E aí eu vou vir no meu typedefs agora e vou remontar isso. Import from. Faltou coisa aqui, né? Import from. Tô fazendo tudo ao contrário, gente. Import from, beleza. Então vou pegar aqui, ó, books domain. Mais uma vez, é obrigatório colocar o arquivo inteiro quando você está importando no back-end, certo? Extensão e tudo.
E eu quero importar tudo. Tá aqui no completo pra mim. Alô? Git Copilot? Você é inteligentão? Hã? Não? Não? Ah, cara. Você já foi melhor, hein, Git Copilot? Já foi melhor, hein? Mas vamos lá. Beleza. E aí eu tenho isso daqui. E agora o que eu vou fazer aqui? Certo? No meu domínio, que ele estava aqui antes, como é uma string, né, um template string, eu posso fazer isso aqui, ó. Books domain. Certo? A minha query, eu posso fazer a mesma coisa. Posso vir aqui e colocar o meu books queries. Books queries, exatamente. E na minha mutation... Alô? Ah, beleza. Books mutations. Então, eu só desfiz a string e refiz a string. Ok? Simples assim. Easy peasy lemon squeeze, ó. Tem diferença nenhuma do que tinha antes. Salvei, tá lá funcionando de novo. Vamos testar aqui, ó. Cadê, ó? Testar aqui, ó. Chamei lá, chamar o livro 1. Tá lá, livro 1 tá lá. Ok? Ah, por que ele tá voltando para The Lord of the Rings? Quando eu salvo o arquivo, o NodeMon reinicia o servidor para mim. Como você reinicia o servidor, ele perde o cache. Perdeu o cache, aquelas mutations que a gente tinha feito, elas são perdidas, né? Porque por enquanto eu tô trabalhando com a variável. Ok? Então, tá lá. Vou colocar isso aqui, vou dar um espacinho nesse cara aqui para frente para ficar mais bonitinho. Olha lá. Então, o famoso cada um no seu quadrado. Ok? Muito lindo. E agora eu preciso fazer a mesma coisa com esses resolvers. Ok? Os resolvers vão na minha camada de aplicação. Então eu vou precisar criar uma pasta aqui chamada queries. Vou criar uma nova pasta aqui também chamada mutations. Ok? E na minha query aqui eu vou criar um novo arquivo chamado merge. Chamado books, né? Books.js. Ok? Dentro desse books.js, mesma coisa que eu fiz ali, eu vou fazer aqui, ó. Então, do books.js vai ser essa função aqui, ó. Ok? Essa função aqui. Então, eu vou arrancar essa função daqui, vou aqui no books, vou fazer um const books aqui, vai ser igual àquela função lá, ok? E vou dar um export, certo? Books, ok? Mesma coisa, ó. Mesma. Ok? O contexto aqui não está sendo usado, pode até apagar por enquanto. Então tá lá. E aí eu vou ter que, obviamente, ir no meu resolvers. Vou aqui no começo do meu resolvers. Import. Tchananã. From. Vamos pegar lá no tchananã. Tá lá no application. Tá lá na queries. Tá lá no meu book. Mais uma vez, não se esqueçam. É preciso pegar ali o meu. E aí... Esse books aqui, ó, eu nem preciso... Eu posso fazer assim, né? Mas vocês lembram que no JavaScript eu não preciso... né? Se uma coisa é exatamente igual a outra num objeto, eu posso fazer assim direto, que ele já sabe o que é, né? Então já tá lá, books. Ok? Então esse books vai ser aquele. Então vamos ver se a query tá funcionando ainda. Não tá funcionando porque ele não conhece books, né? Porque eu não levei a variável lá, o banco de dados lá, não levei junto, né? Então vou pegar esse cara aqui, ó. Puta, mas daí eu teria que ter acesso aos dois, né? Aí esses caras aqui teriam que estar na minha infraestrutura. Tá bom. Porque isso daqui é a minha... Isso aqui é a minha infraestrutura, né? New file. Vou chamar aqui de books.js. E o outro cara aqui que vai ser o outro cara? Authors. New file. Authors.js. Ok? Então eu vou pegar aqui esse books aqui, ó. Vou pegar esse cara aqui. Vou colocar em books. Só que agora ele vai parar de funcionar o negócio do let, né? Porque eu não vou ter mais... Você só exporta const, né? Então, enfim. Mas só para vocês entenderem o negócio. Mais uma vez, na próxima aula a gente já vai apagar isso tudo e começar tudo de novo. Assim, tudo de novo não. A gente vai começar usuário, banco de dados, aquela coisa toda que eu falei para vocês. Então isso aqui não... É só para vocês terem uma noção do que vai aonde. Certo? Então retorna ali o books. Vou fazer a mesma coisa com o meu authors. Vou pegar esse cara aqui. Vou pegar aqui no authors e vou dar o Git Copilot. Alô? Alô? Não? X? Or? Não? Tá bom. Aí. Tá bom. 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 Tá b
Beleza? Então eu tenho o autor aqui, aí no meu domínio, né? Ah, não, no meu domínio não, desculpa. Na minha query, né? Como ele tá pegando o books ali, mas de onde que tá vindo o books? Então a gente importa, né? Import. Vou importar lá, from. Vai estar onde? Lá na minha infraestrutura. Infraestrutura, books.js. Ok? E daqui eu posso pegar o books. Aí esse caboclo aí já vai estar, né? Ó, o fino do fino. Beleza? Isso aqui já posso, né? Limpar ali. Aí toda vez que eu precisar pegar essas coisas tudo, posso pegar de lado. Beleza. Olha. Vamos ver quem. 69N 9N 9N SYZN. Caraca, que nick, hein? Como é que se lê isso? Tem um jeito diferentão de ler? 9N 9N ZN 9N. Bem, talvez ele só pegou e fez assim. Sixin. Ah, legal. Sixin. Sixin, seja bem-vindo a Godstack. Estou aqui explicando sobre Node.js, GraphQL. Vai ter React, Git Actions, Docker, um montão de coisa. Essa é só a segunda aula. Elas ficam salvas no YouTube. Pode perguntar qualquer coisa que você precisar perguntar no chat ou no Discord. Eu vou fazer o melhor que eu puder para poder estar respondendo. Seguindo aqui o que a gente está fazendo, agora eu posso pegar essa função do mergebook, ok? Vou recortar essa função aqui. Vou nas minhas mutations, criar um novo arquivo aqui chamado mergebook.js, ok? E vou colar esse cara aqui dentro e vou fazer esse aqui, ó. Const mergebook, ok? Igual aquilo ali. Eu copiei uma coisa a mais, né? Exatamente. Não. Tô com a sensação de que veio coisa a mais aqui. Tem uma coisa a mais aqui. Agora de onde ele veio. Tá, tudo bem. E aí eu vou dar um export aqui, ó. Export. E aí eu vou dar um mergebook aqui, ó. Mergebook, ok? E aí você fala, tá, mas da onde que vem o... Tem que pegar lá, né? Const. From. Const não. Import. Import from. E vamos pegar lá, né? Opa, tá pra trás. Tá pra trás. Infraestrutura. E vou pegar o books, né? Porque eu preciso do books aqui. E vou dar um espacinho aqui. Vou pegar o books, né? Então eu acho que esse cara aqui já tá tudo aqui, né? Tudo que eu preciso tá aqui. Muito bom. E aí eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Eu posso pegar aqui, só que em vez de ser isso aqui, ó, na verdade vai ser mutations e vai ser um mergebook.js, certo? E aqui vai ser mergebook. Tá lá, resolvido o meu problema do mergebook. Tá com erro aqui por quê? Esse cara abriu aqui, fechou aqui. Tem um cara a mais aqui, ó. Um cara faltando, né? Não, um cara faltando. Tá lá, ó. Tá. Ficou. Tem uma coisa estranha. Tá muito esquisito isso, né? Tá ali, ó. Não, tá certo. Mutation. Tá aqui, ó, o erro, ó. Faltou isso aqui, ó. Agora sim. Agora sim. Tá vendo como indentação ajuda muito? Pela indentação eu já tava sabendo que, tinha alguma coisa fora do padrão ali. Certo? Então, o server's running, certo? Eu vou precisar tirar esse cara daqui também, certo? Esse book daqui também. Então ele retorna um objeto aqui. Esse cara é o que a gente chama de chain, né? Então, não vou fazer isso agora não. Mas eu vou precisar do authors, né? Vai ficar feio deixar isso aqui, né? Tá bom, vou criar aqui. Sem preguiça, meu povo, sem preguiça. Vamos lá. Chain. New file. Vai ser book.js. Ok? E aí eu vou... Cadê aquele... Resolvers. Vou pegar todo esse objeto aqui. Certo? Vou pegar todo esse objeto aqui. Vou lá na chain. Const book. Certo? Igual aquele objeto lá. Vou dar um export dele também, né?
O export do book tá ali. Vou vir aqui no Resolvers e vou fazer uma coisa muito parecida com essa aqui, só que em vez de ser query vai ser chain. É chains, né? Eu já vou arrumar isso. Chains. Beleza, chains. E aí tem o book.js e aqui é book, né? Na verdade não é books, é book. Tá lá. Mete uma vírgula ali que já tá sus. Ó, maravilha. E aí agora eu tenho aqui na minha chain, né? Esse cara aqui ele precisa do authors, né? Então, import. Oh boy. Import isso from. Vamos pegar lá na infraestrutura, né? Que é onde está o meu banco de dados, né? Que no caso aqui é... Opa! Não é isso que eu quero. Eu quero author, né? Isso, eu quero authors.js. Ok. Author, parent. Authors tá ali. Então vou pegar aqui o authors. Dá um espacinho aqui, salvou. Parece que tá tudo funcionando. Será que vai de prima? Ó. Rapaz, hoje eu tô... Nossa senhora, tô fino do fino. O negócio tá funcionando mais que... Vamos pegar todo mundo aqui, ó. Será que a mutation funciona? E agora é que vem o problema, né? A mutation eu sei que não vai funcionar. Porque como tá trabalhando com um negócio de import... assign to a constant variable, exatamente. Porque eu tô fazendo o import dele, aí eu não vou conseguir fazer a mutação e toda aquela coisa lá. Mas, então, só para explicar melhorzinho o erro para vocês que tá acontecendo. Tá vendo o books aqui, ó? Eu tô fazendo que o books recebe de uma coisa que tá no import. Isso aqui não vai funcionar nunca no JavaScript. Mas, porém, todavia, entretanto, o que eu queria mostrar mais mesmo para vocês é como que eu montei essa API, certo? Como que essa API está montada. Vou até fechar todos os arquivos aqui. E da onde eu tirei as inspirações, né? Da onde eu tirei os padrões, os conhecimentos para montar essa minha API. Então, criei um arquivo de source. Lá dentro do source tem as interfaces da minha API, ou seja, as formas que eu tenho para comunicar. Não tem só HTTP, a gente vai ver que você pode ter commands, você pode ter workers, existem várias formas diferentes de se comunicar com uma API, que não pelo protocolo HTTP. Existem sim outras formas de se comunicar, ok? Eu peguei e criei um esquema. Esse esquema tá inspirado, não tem nada de DDD, mas ele está inspirado nas camadas do DDD, ok? Então, peguei ali camada de aplicação, domínio e infraestrutura, aplicação, valida dado, autoriza, chama infraestrutura. Infraestrutura, acessa banco, chamadas de API externas, salvamento de arquivos e tal, isso tudo relacionado à infraestrutura. Camada de domínio, a minha modelagem dos meus dados, ok? E aí eu fiz essa representação, né? Essa é a teoria e a prática. A gente foi lá, olhou a teoria, voltou aqui para a prática e executou a teoria na prática. Eu criei um domínio de books. Esse domínio de books, na camada de domínio dele tem a modelagem dos dados, na camada de aplicação tem as minhas regras de negócio e na minha camada de infraestrutura tem um banco de dados ali para mim, ok? E com isso vocês veem que tudo o que eu tenho aqui é exatamente a mesma coisa que eu tinha naquele um arquivo só. Só que agora aquele um arquivo se transformou nisso tudo. Você fala, mas Breno, pelo amor de Deus, como é que eu vou trabalhar com esse negócio? Agora tem arquivo para tudo quanto é lado. Piorou, né? Porque antes eu tinha um arquivo só e agora tem arquivo para tudo quanto é lado. Você tá doido que isso é melhor? Cara, não tô doido. Por que que acontece? Se você precisar agora adicionar... Agora você está trabalhando com books, mas agora você quer trabalhar com libraries, certo? Ou que você quer criar usuários. A única coisa que você vai ter que fazer é adicionar uma nova pasta aqui, adicionar domínio, application, infraestrutura e conectar aqui. O resto já está tudo já automatizado para você, certo? Então, cada um no seu quadrado, cada coisa no seu devido lugar agora, certo? E agora a sua API
tem possibilidade de expandir ad eterno, certo? Você vai conseguir expandir ela pra caramba. Você vai conseguir isolar os domínios, você vai conseguir diferenciar as diferentes interfaces e como que você vai fazer handle da sua API. E a gente vai ver que, né, nas próximas aulas aí mais pra frente, a gente vai criar um core que vai ficar responsável pelo core da minha aplicação, todas as informações que tem, enfim. Tem muita coisa para evoluir aqui, muita coisa legal. Mas eu acho que por hoje a gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês. Foi incrível essa segunda aula. Eu vejo vocês todas as terças-feiras e quintas-feiras na Europa, no Portugal, desculpa, das 10 à meia-noite, no Brasil, das 6 da tarde às 8 da noite. São os períodos de aula. Ah, eu faço live nos outros dias? Faço. Mas eu não dou aulas que não seja nas terças e nas quintas, ok? Nos outros dias é só eu na live fazendo outras coisas, fazendo experimentos, enfim, tudo que eu preciso fazer no meu dia a dia, eu abro live e aí normalmente é à noite e nos finais de semana, na minha manhã aqui no Brasil seria de madrugada e às vezes um pouquinho da tarde também, que no Brasil é meio que na manhã. Então às vezes no fim de semana eu abro live também. Entra lá no Discord, certo? Deixa eu ver se eu tenho o comando aqui do Discord no chat para vocês. Vamos lá. Discord, será que isso funciona? Discord. Funciona. Enfim, tá aí o Discord, se vocês precisarem. Entra lá que vocês ficam sempre sabendo quando que vai ter as lives. Mas, uma coisa é garantida. Chuva de canivete, terças-feiras, quintas-feiras, nós vamos estar aqui dando aula. Eu tô em Lisboa. Eu moro em Lisboa. Final do ano eu tô mudando para Hamburgo, na Alemanha. Mas, por enquanto, eu tô morando em Lisboa, em Portugal. Ok? É isso. Então, muito obrigado. Queria agradecer demais a presença de vocês. Foi uma aula muito legal, muito incrível. E espero mesmo, do fundo do meu coração, que a gente possa se ver nas próximas aulas. Muito obrigado pro Lindo. Na verdade, lindos são vocês que fazem parte dessa comunidade incrível e que estão aqui comigo todos os dias, evoluindo todas essas coisas de GraphQL, Node e tudo mais, certo? Muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou... vamos ver se tem alguém legalzinho que tá trabalhando. Esse cara tá jogando. Pô, tem umas pessoas muito legais, mas elas sempre fazem lives tipo durante o dia. Eu nunca entendo isso. Vamos todo mundo lá pro Eduardo, certo? Ele trabalha com Ocaml, Bitcoins, essas coisas assim. Então vamos lá. Não é Bitcoin não, tô zoando. Mas enfim, vamos lá dar uma olhadinha no Eduardo. E vamos pra lá, ok? Vejo vocês na próxima. Aulas às terças e quintas-feiras. As outras lives é live mesmo, ok? Até mais, pessoal. Um abraço.